Glória a Deus, boa noite, boa tarde, bom dia. A paz do Senhor para todos vocês que estão me vendo aqui no nosso canal A Glória de Deus. E eu estou aqui para iniciar a segunda parte do nosso estudo de cura interior. Amém? E nós temos falado sobre esse assunto já, esse é o segundo vídeo, desde o primeiro. O primeiro nós fizemos assim como um resumo de todo o estudo que vamos estar iniciando, como uma introdução. E eu convido a você a compartilhar esse vídeo logo após que você estudar, para que você possa compartilhar esse conhecimento da Palavra de Deus que nós vamos ter através da Palavra de Deus para curar a nossa alma. Amém? Porque problemas vêm na vida de todas as pessoas, certo? Ninguém paga pelo pecado do outro, nem pais, nem filhos pagam pelos pecados dos pais, nem maridos por causa das suas esposas, nem esposa por causa dos seus filhos, mas todos que convivem com o pecador recebem em suas vidas a consequência do pecado daquela pessoa, né? Então, o pecado, por exemplo, dos pais, né? Falta de sabedoria, falta de temor a Deus, isso vai influenciar em seus filhos, certo? Também, mesmo que esses filhos sejam muito bem criados, mas eles resolvam se desviar da boa criação, venham se desviar do temor a Deus, certo? Eles também, os pecados desses filhos, trazem consequência para os seus pais, né? Onde vão envergonhar seus pais, vão entristecê-los, né? E assim vai por diante, né? Pecados também, não só os outros, mas também a nossa vida, né? Tudo aquilo que nós fazemos de errado traz consequências para as nossas vidas. E uma das maiores consequências é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é algo que corrói a alma do ser humano, né? Assim como a mágoa e o ressentimento. Então, são coisas que ferem a nossa alma. E mesmo que você já tenha aceitado a Jesus, você precisa eliminar a culpa daquilo que você já foi perdoado, amém? Porque quando nós aceitamos a Jesus, toda a nossa vida anterior, né? Tudo que vivemos antes, todos os pecados que cometemos no passado, o Senhor apaga. Diz a palavra de Deus que Ele leva para o mar do esquecimento. Amém? E, né, eu e você precisamos também nos perdoar, porque nós, naquele momento em que estávamos vivendo deliberadamente no pecado, nós estávamos nas trevas. Hoje viemos para a sua maravilhosa luz, a maravilhosa luz de Jesus. Ele nos perdoou. Então não sou eu e você que vamos ficar nos lembrando, né, daquilo lá do passado que nos fez entristecer outras pessoas, que fez com que nós mesmos nos entristecêssemos conosco, né? Então nós precisamos também aceitar o perdão de Deus. E o texto básico, né, que nós vimos, iniciamos e vamos continuar, esse texto básico é justamente um texto falado, né, dito pelo próprio Senhor Jesus para a nossa cura interior. O texto bíblico básico nosso está em João, no Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 31 ao 36, onde Jesus dizia assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: abra a sua Bíblia, amém? Abra a sua Bíblia em João e leia comigo. Se
Se você estiver ouvindo, é um canário, né? Canário belga que nós temos aqui. Esse é acho que é o Juju, é o Jujuba. Não, esse, cada um tem o seu nome, porque nós criamos eles, né, como filhotes nossos. Esse, ou é o tupete, acho que é o tupetinho. Mas se você ouvir no fundo, tá? É o nosso canário que temos aqui. Então vamos ler. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E dentro desse texto bíblico, o texto áureo, o texto mais, vamos dizer assim, mais importante, né, que resume tudo, é quando Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus nos libertar, a liberdade é certa. Então não teremos mais que ficar, né, guardando rancor, sentindo culpa, se sentindo um nada, né? Muitas das vezes as pessoas ficam por causa de palavras negativas que receberam em suas vidas, em sua infância. E uma coisa que eu já percebi, né, que a coisa mais fácil que nós seres humanos temos para abraçar e crer são as palavras negativas. Não entendo por quê. Pode ser que tenha vamos dizer assim, ligação com a nossa desobediência através de Adão e Eva. Então, ficou algo assim como se a gente achasse que realmente eu não mereço perdão, realmente eu não valho nada. Aí vem alguma palavra negativa: você não consegue, você é burro, você não sabe nada, você não é corajoso, você não é corajosa, você não é forte, você não é, você não pode, não pode, não pode, não pode. É tanto não pode, é tanto não é sai para lá, é tanta rejeição que isso faz com que nós mesmos, às vezes, venhamos nos rejeitar. Amém? Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E tem que cair por terra, em nome de Jesus, toda timidez, né? Todo sentimento de impotência tem que ser jogado por terra na tua e na minha vida. Amém? Glória a Deus. E aí nós podemos ver, né, nessa segunda parte, nós vamos ver que a salvação que é nos dada gratuitamente, né, através do Senhor Jesus, ela traz para nós uma cura completa. Completa. Porque ela vem para mim e para você em 3 fases. Né? A primeira é a justificação do Espírito. A segunda, né, quando aceitamos Jesus como Salvador, aleluias, é a santificação da alma. Né? É o processo que eu e você temos através do Espírito Santo de separação. Santificação quer dizer isso, separação. Começamos a ser ensinados pelo Espírito Santo a nos separar da vida de pecado e de tudo que possa nos levar a ele, ou pelo menos a aparência do mal, para virmos a ser julgados como se nós estivéssemos ainda com a velha vida, né? Então, a segunda parte, a segunda fase é a santificação da alma. E a terceira, né, que a igreja espera
ansiosamente nesses últimos tempos, porque está em breve estará acontecendo isso, é a glorificação do corpo. Amém? Mas vamos falar parte por parte, para que eu e você possamos nos edificar nessa noite, né? E aí, a justificação do Espírito, né? A justificação do Espírito é quando o Senhor Jesus nos livra da culpa do pecado. É o início da nossa caminhada. Aí nós somos livres da culpa do pecado, porque, como eu disse logo no início, aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e assim, né? O Senhor Jesus, reconhecendo o nosso arrependimento verdadeiro da nossa velha criatura, dos pecados que cometemos, ele joga para o mar do esquecimento todos os nossos delitos, seja ele qual for. Amém? E aí o que acontece? Ele vem com seu Santo Espírito e passa a habitar em nosso coração. E através do Espírito Santo, ele vai trabalhando em nosso ser para nós aceitarmos essa justificação. Quando o homem caiu, né, ele escolheu fazer a própria vontade e não a vontade de Deus. Se você vê, Deus é um Deus que permite escolhas. O nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, é o Deus único, ele permite que você escolha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Bem, ele nos deu o livre-arbítrio. Mas aí, né, cabe a nós, principalmente depois que aceitamos a Jesus como Salvador, a abrir mão do livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio é uma coisa para você decidir se você quer ir para o céu ou se você prefere o inferno. Agora, se eu e você aceitamos a Jesus, é porque nós queremos ir para o céu. Então, lembre-se que a minha e a tua vontade foram imperfeitas, nos levaram para a vida de pecado. A nossa vontade, nosso entendimento, ele não é correto. Nós achamos as coisas, eu acho que é assim, eu acho que deve ser assim. Acho, sabe? Não é com sabedoria, não é com entendimento que muitas das vezes nós no passado agimos, por isso pecamos muitas vezes, até vivemos dentro de uma vida de pecados, porque não nos faltava entendimento e conhecimento da vontade do Pai. Mas a partir do momento que nós aprendemos e vemos que o nosso Deus, ele é fiel, é verdadeiro, ele é justo. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o único caminho, ele é a verdade. Ele sabe todas as coisas, ele é onipotente, tem todo o poder, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo e onisciente, sabe de todas as coisas, sabe tudo o que está acontecendo com todos os seres humanos do planeta Terra. Amém? Então, eu não sei nada. E aquilo que o Espírito Santo me concede que eu saiba é porque estou aprendendo através da sua santa palavra. Amém? Então, eu e você precisamos, primeira coisa, aceita Cristo. Aceitou Cristo? Aceita o perdão dele. Joga por terra como se diz, o seu sentimento de culpa. E a partir daí, joga por terra também seu livre-arbítrio. Ao invés de querer fazer a tua vontade, faça a vontade do Pai, porque Ele sabe todas as coisas que você deseja ter, deseja fazer, que você precisa ter e precisa fazer. E aí Ele vai te capacitar. Na sua caminhada, quando você for ver quanta coisa o Senhor terá feito em sua vida. Pois mês de janeiro, estarei fazendo, de 2021, 32 anos na presença do Senhor. Quanta coisa o Senhor fez em minha vida nesses 32 anos. Teve coisas que Ele fez sem eu precisar nem que chegasse a um ano de serva de Deus. Teve coisas que demoraram mais um pouco. E aí eu vendo agora
eu posso ver o quanto o Senhor sempre me amou. Amém? E você pode ver a mesma coisa. Você chegou até aqui, você não está vendo esse vídeo, não está me ouvindo, é porque Deus te ama, Ele está te sustentando até agora. Se fosse do contrário, você não estaria nem mais aqui para contar, né? Que me viu falando sobre cura interior. Peço desculpa, certo? Que eu suo muito e eu não posso ligar o ventilador, senão vai fazer barulho e atrapalhar o nosso estudo. Mas como eu falei, então esse foi o erro de Adão e Eva, né? Ao invés de fazerem a vontade de Deus, resolveram fazer a própria vontade. No caso, Eva desobedeceu a Deus firmemente. Ela decidiu que ia fazer a dela. Aí chegou Adão, decidiu não fazer nem a dele nem a de Deus. Resolveu fazer a vontade da mulher. E assim vai, né? A humanidade. Mas aí, nessa situação, Adão e Eva morreram espiritualmente e passaram essa morte espiritual e também a morte física para todos nós da raça humana. E é nessa situação o homem ficou incapaz de ter comunhão com Deus por causa da culpa do pecado. Vamos ler, abra em Gênesis capítulo 7, vamos ler, Gênesis capítulo 3, vamos ler do 7 ao 10, certo? Do 7 ao 10 diz assim, Gênesis 3, do 7 ao 10. Então foram abertos os olhos de ambos, né, depois que eles comeram o fruto proibido, e conheceram que estavam nus, porque eles andavam nus na inocência, eles não tinham maldade. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, na tentativa de encobrir os seus pecados. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Passou a partir daí a temer a Deus, a ter medo, porque reconheceram o seu delito, o seu pecado, a sua desobediência. Amém? E Deus, olha a comunhão que eles tinham com Deus. Todos os dias ele vinha ver os seus filhos, né? Ver aqueles que ele tinha criado com tanto amor e só tinha dado tudo que tinha ali no jardim do Éden, só uma fruta que eles não poderiam comer, né? Só uma fruta. Você sabe, né? Quem sabe Deus iria, vendo a obediência dele, ia dar um jeito, né? Certamente com toda a sabedoria dele, de fazer com que seus filhos viessem a ter todo o conhecimento, mas de forma segura, né? Fora do pecado, mas não, preferiram ouvir a voz do inimigo, daquele que veio para matar, roubar e destruir. Continuando, e clamou o Senhor Deus a Adão chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, como eu falei, passar a ter medo, porque estava nu e escondi-me. Então, ali é como se ele tivesse confessando, porque pequei e queria encobrir o meu pecado, né? O problema da culpa só tem duas soluções. Ou ela tem que ser paga, porque ela vira uma dívida, né? Ou ela tem que ser perdoada. O homem por si só não pode se justificar diante de Deus e remir. Porque qual mínimo pecado que eu e você cometemos, né? Diante desse Deus maravilhoso, que é perfeito, que é justo, que é puro, que é santo, né? Ofende, fere, né? Fere a santidade de Deus, certo? Mas ele, pela sua misericórdia, ele arrumou um meio, né, para nós termos a salvação. Ele mesmo profetizou isso aqui mesmo, em Gênesis 3, mas no versículo 15 ele disse, e porém inimizade entre ti e a mulher, falando com a serpente. No caso, ele não estava falando com o bicho, com o animal.
Ele estava falando com aquele que se apossou daquele animal, Satanás, mas chamou ele de serpente. Ele escolheu uma serpente, então falou com Satanás. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No caso aqui, né, inimizade entre ti, Satanás, a mulher, a igreja. Entre você e a igreja, né? Entre a tua semente, a semente daqueles que seguem a Satanás, e a sua semente, e a semente da igreja, né? Esta te ferirá a cabeça, né? Jesus ferindo a cabeça de Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Jesus foi para a cruz, é considerado como se Satanás tivesse ferido o calcanhar de Jesus. Amém? Mas Jesus esmagará a cabeça da serpente. Em breve. Amém? Em breve. Mas a gente pode dizer que ali na cruz Jesus já esmagou, já começou a esmagar. Foi a primeira pisada na cabeça de Satanás. Porque não pense que aquilo ali foi uma alegria para Satanás, claro que não. Porque ele fez de tudo para que Jesus recusasse morrer por nós. Mas ele não conseguiu, porque o Senhor foi fiel até a morte, e morte de cruz, né? Mas pela misericórdia do amor de Deus, como eu falei, ele enviou Jesus, né? Que foi perfeito, foi puro, fiel até a morte de cruz, foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, né? Livrando todos nós de toda culpa, né, de toda a dor da nossa vida de pecados, e podemos agora ter comunhão com Deus livremente, né? E aí começa esse drama na vida do homem, que ele não quer aceitar o perdão de Deus. Isso é um drama de culpa, e assim o sentimento de culpa fere a alma do homem, fere o coração do homem, né? Através de Jesus nós recebemos esse perdão. E eu preciso e você precisa tomar posse desse perdão e se perdoar também. Aleluias. Glória a Deus. Temos que achar uma forma de remir esse sentimento. E aí, no tempos antigos, né, logo depois do pecado, começou a ter o quê? A religiosidade, né? Na religiosidade, o homem começou a sacrificar para Deus. Até quando foram se afastando do Senhor, né? Do Deus verdadeiro, começaram a fazer imagens de aves, de animais, de seres humanos, e começaram a achar pessoas que eram mais inteligentes, né? Que aquelas pessoas que eram, né, deuses. E assim, né? Começaram a sacrificar, fazer sacrifício de animais. Em determinadas religiões, até sacrifício humano foi feito, né? E aí passou o homem a cultuar a Deus por medo, porque antes, né? Antes, que é chamado culto pré-mosaico, né? Antes da culpa, tá? Antes do pecado, o homem cultuava a Deus pela dependência da criatura ao Criador, somente por amor e gratidão. Depois que ele pecou, passou a fazer seus sacrifícios, seus cultos, né, para aplacar a fúria que Deus poderia ter contra ele. Amém? Para aplacar a fúria, para acalmar aquela culpa que estava dentro do seu coração. E aí passou a buscar Deus para buscar perdão, né? Porque ficava uma coisa viciosa, né? Eu peco, eu sacrifico, peço perdão, eu acho que eu recebi o perdão. Eu acho, né? Porque eu não tinha certeza. E aí daqui a pouco pecava de novo e continuava nesse ciclo vicioso, né? De culpa, pecado e sacrifício para buscar perdão.
E aí matavam os bichos, os animais, para tomar lugar, né, dos seus adoradores. Aí veio o culto mosaico, quer dizer, pré-mosaico é antes de Moisés. Mosaico, o culto mosaico foi a partir de Moisés, né? Quando lhe deu o livro das leis, quando o Senhor deu os 10 mandamentos e todas aquelas leis cerimoniais, leis de festa, leis sobre alimentação, relacionamento entre os irmãos, né? E assim foi. E aí o Senhor, no culto mosaico, dado a Deus, a Moisés, ali passou a ter a ideia, tá, de sacrifício, sacerdócio local. Tinha que ser feito um sacrifício, sim, para cobrir o pecado daquela pessoa ou da nação inteira. No caso, dando para Moisés, era para a nação de Israel. E todo aquele que se chegasse à nação de Israel e quisesse seguir ao Deus de Israel. E aí tinha que ter um local certo e um sacerdote. E esse próprio sacerdote, ele deveria se purificar primeiro para depois ele interceder por todo Israel ou por uma pessoa, né? E no caso era o sumo sacerdote. Tinha o sacerdote e o sumo sacerdote, certo? Então aí passou a acontecer isso. Mas o que acontece? Mesmo com todo o sacrifício, né? Toda aqueles rituais todos que o Senhor ensinou a Moisés a fazer. O que acontecia? A lei ali só serviu, como diz na palavra, para mostrar o pecado do homem, para mostrar ao homem que ele pecava, que aquelas atitudes que ele tomava eram atitudes erradas, que traziam consequências terríveis para eles mesmos e para seus familiares, e traziam que a condenação eterna. Isso tinha que ficar entendido. Então, por isso que passaram, depois de mais ou menos uns quase 2000 anos até Jesus vir. E aí, a promessa de Gênesis 3,15 aconteceu quando Jesus nasceu como homem. Amém? 100% Deus e 100% homem, porque ele tinha o DNA divino e o DNA de Maria. Amém? Porque ela era uma mulher virgem. Então, somente o que estava no corpo, né, o DNA que saía do corpo de Maria é que entrou nele. Então, ela, para poder o quê? Ele ser um homem. E o DNA de Deus para mostrar que foi uma concepção sobrenatural. Amém? Sem conjunção carnal. Amém? Glória a Deus. E aí veio o nosso Salvador, fazendo por nós o sacrifício único e perfeito no nosso lugar. Glória a Deus. E aí o Senhor fez isso. E se o Senhor fez isso, aleluias, eu preciso receber e não ficar fazendo coisas para ver se eu tenho o perdão de Deus. É pela graça. Amém? A religião, a religiosidade, segundo Lactâncio, tá? Ele era assim um filósofo, né? Ele disse que esse termo religião, vem de religare, que é a mesma coisa que religar, é igual a religar, dizendo que a religião é um laço, né, de piedade e que serve para religar os seres humanos a Deus, né? Aí recebemos sim o perdão, mas não é por causa da religião, é por causa do sacrifício de Jesus. Deus nos amou de tal maneira, como está em João 3,16, nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veio de graça, é mediante a minha fé e a tua fé naquele que morreu por nós em Jesus Cristo, né? Mas muitas pessoas não aceitam ser salvas mediante ele, querem fazer algo, né? Até fazemos boas obras, tá? Não é você dar comida
para o faminto, não é você dar roupa para o que precisa de roupa. Não é isso que te salva, é a tua fé em Cristo. Agora, você alimentar o faminto, dar roupa a quem precisa, coberta para quem está com frio, amar o próximo como a ti mesmo, isso tem que ser algo natural da tua vida. Não digo nem obrigação, é natural. Eu e você precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas e aí eu te digo, se você não se ama, se você mesmo se menospreza, se você acha que você não vale nada, se você acha que Satanás tem razão, que você precisa mais é morrer, que você não tem jeito e que a tua culpa te corrói e as mágoas que você sente das outras pessoas não vão embora e etc e tal, né? E aí? Você está se desfazendo de tudo que Deus está querendo fazer por você. Ele já fez por você. Ele já mandou o seu filho. Ele já morreu na cruz do Calvário. Você não precisa mais carregar esse fardo. Aleluias, né? Nós fazemos as boas obras porque nós fomos chamados para isso. Tiago mesmo nos diz, né? Na Epístola de Tiago, no capítulo 2, glória a Deus, dos versículos 14 ao 26, nos fala justamente disso. Diz: meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sei as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Por que ele está falando isso? Ele não está sendo contrário ao que Jesus disse. Amém? Não, ele está completando. Ele simplesmente está dizendo o que Jesus também já falou. Tive fome, sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, não me deste de vestir, estive doente, me visitaste, em cadeias, também me visitaste, e assim vai, né? Ele estava falando justamente que aquele que é nova criatura, ele tem que ser nova criatura. Se você não tinha empatia com o sofrimento das outras pessoas, você passa a ter. Se você não amava seu próximo, você passa a amar. E o seu próximo não é só o pessoal que mora dentro da tua casa, pai, mãe, filhos. Não é só isso, não. É todo aquele que estiver próximo de você, mesmo que você não saiba nem o nome dele. Aquele que está passando por você na rua. Está ali precisando de uma ajuda, estenda a sua mão e ajude. Amém? Se não puder ajudar fisicamente, literalmente, ore, interceda por aquela vida. Né? Quantas vezes nós notamos pessoas que estão com o rosto sofrido e não tem como a gente estar falando, às vezes, no momento com aquela pessoa, e aí a gente começa a orar em pensamento. Senhor, ouve teu pensamento. Entrega aquela vida nas mãos do Senhor, para que o Senhor tire aquela nuvem da face daquela pessoa, mude a situação dela e entre com providência naquela vida. Amém? Então, precisamos sim fazer as coisas boas, sim. Não adianta só eu orar por você e não te dar, né, o alimento. No caso aqui, eu não posso estar aí te alimentando fisicamente, mas eu posso te alimentar espiritualmente, e eu estou fazendo isso com essa série de estudos que eu tenho postado no grupo, no canal A Glória de Deus. Temos vários estudos. Você depois se inscreve, entra lá e começa a assistir. Você vai se alimentar, você vai se fortalecer na palavra do Senhor e assim você estará, né, apto a entrar no reino dos céus, porque você vai passar a agir em conformidade com uma nova criatura. Então é isso que Tiago estava falando, amém? Mas é pela fé. Aí você dirá: mas é aquele que está morrendo e aceita Jesus. Ali não teve tempo. Eu e você estamos vivos. Estamos aqui. Ainda não morremos. Então eu e você temos
como fazer o bem, sem olhar a quem? A todos que se aproximarem de nós. Amém? Glória a Deus. E aí, né, nós podemos ver que o Senhor, né, Ele nos salva através da sua misericórdia. E aí, pela sua misericórdia, Ele vem e santifica a nossa alma. É a segunda fase. A justificação foi o que eu acabei de falar. Pela misericórdia, pela graça de Deus e a nossa fé em Cristo Jesus, somos salvos. Não vem das obras. Nós não fomos alcançados por causa das obras. Aquele primeiro momento de contato com o Senhor, fomos alcançados pela misericórdia de Deus, porque éramos miseráveis pecadores que estávamos indo a passos largos para o inferno. Mas o Senhor teve misericórdia e nos chamou com a sua potente mão, nos tirou do lamaçal do pecado. E aí nós abrimos o nosso entendimento e observamos que nós éramos carentes de Deus e assim aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus, que nos deu graciosamente a sua vida. Glória a Deus. E aí Ele vem e nos justifica. Como? Ah, mas esse daí fez isso, fez aquilo. Mas essa daí, se arrependeram verdadeiramente, porque Ele sabe quando eu me arrependi verdadeiramente e você. Ninguém pode dizer, um ser humano olhar para mim e falar, você verdadeiramente se arrependeu. Não tem como entrar na minha mente. Eu também não posso falar isso de ninguém, de você muito menos, porque eu não estou te vendo. Mas uma pessoa do meu lado, os membros da nossa igreja, é pela minha fé em Cristo que eu creio e pelo andar e a modificação de cada um que eu vejo que Deus realmente está fazendo uma obra redentora abençoada na vida dos nossos membros. Amém? Mas eu não posso dizer o que se passa na mente deles, o tamanho da sinceridade deles, mas Deus pode fazer isso, amém? Aí Ele nos justifica, Ele diz, eu justifico, porque Ele teve fé em mim, ela teve fé em mim, verdadeiramente se arrependeram, e são meus, e sai para lá acusador, e pronto, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? E aí, essa é a justificação. Aí começa o processo de santificação. Esse processo de santificação é o conceito de adoração no Novo Testamento. O Velho Testamento é aquele, né, onde primeiro no Jardim do Éden, por amor ao Criador, por gratidão. Depois do pecado, quando foram expulsos do Jardim do Éden, por medo, né, pedindo perdão, porque a culpa começou a crescer e a corroer o coração do ser humano. Depois veio o tempo de Moisés, onde Moisés pegou, isso lá no Velho Testamento, foi usado, Deus pegou Moisés e passou para ele toda a lei, e entrou-se no período da lei, aonde ali na lei foi, né, também necessário que se sacrificassem animais para o perdão do pecador. E aí, como ele já havia prometido em Gênesis 3,15, veio a semente da mulher, Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, para morrer por mim, para morrer por você. E aí, o conceito de adoração no Novo Testamento vem através de desenvolvimento da personalidade de Cristo em nós. Aí nós podemos falar, como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, se Cristo vive em mim, aquele livre-arbítrio da velha criatura não cabe mais em minha vida. E a partir do momento que eu abro mão desse livre-arbítrio e deixo o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha mente, no meu coração, pronto.
entramos no processo de santificação, cura da alma, aí a nossa alma começa a ser curada. As nossas lembranças e emoções que nos traziam tristeza, angústia, tudo isso vai sendo jogado por terra, vai sendo, sabe, tirado do nosso corpo, do nosso coração, do nosso entendimento, e a nossa vontade começa a ser ajustada à vontade de Deus. Ele começa a imprimir em cada um de nós o caráter de Cristo, né? E caminhar por fé e não por sentimentos, não por vista. Não é pelo que eu vejo, mas sim pelo que eu creio. É caminhar por fé. Eu vou conseguir, eu vou ser uma nova criatura, eu vou ser diferente do que eu era. Nunca mais eu vou tocar numa bebida, num cigarro, numa droga. Nunca mais se prostituir, nunca mais andar levianamente, enganando o próximo. Nunca mais, porque o Espírito Santo vai estar te dando forças para isso. Não vai ser uma regra, vai ser um natural, naturalmente. Você vai conseguir viver a palavra, mas a palavra que você vai precisar ler para você se consertar. Amém? Então, a nossa alma, né, que é a mente, vontade e emoções, ela foi afetada lá no passado pelo pecado e ela precisa de cura. E aí, quando nós entramos nesse processo, né, quando nos convertemos a Deus através da sua palavra, começa uma limpeza em nosso interior e em nossa alma. Eu costumo dizer que é como se fôssemos uma casa, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, não fica segurando o Espírito Santo no portão, não. Deixa ele entrar. E não deixa só no quintal ou na varanda, e nem só na sala, manda ele entrar do portão, lá da frente até o quintal da tua casa, lá atrás. Que ele fale, Senhor Espírito Santo, entra em todos os, sabe, em todos os lugares da minha casa, do meu ser. Entra no quintal, na varanda, na sala, nos quartos, banheiro, cozinha, na área, no quintal lá de trás. Imagina que você é uma casa, né? Uma casa, e pede para o Senhor Espírito Santo fazer a limpa, fazer uma limpa geral, uma faxina espiritual para tirar tudo aquilo que ainda está, sabe, fedendo as narinas de Deus na sua vida. É assim que nós temos que fazer, nos humilhando realmente diante do Senhor, porque nossos pecados, né, o pecado da humanidade está fedendo as narinas de Deus e nós precisamos reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Então, é nesse momento que começamos a nossa cura. Em Lucas 21, 19, né, diz que nós vamos ganhar as nossas almas quando nós permitimos que o Espírito Santo nos cure. Né? Diz assim, na vossa paciência, lá em Lucas 21, 19, na vossa paciência possuir a vossa alma. Quer dizer, na paciência, né, de ser tratada pelo Espírito Santo, na paciência, porque isso não é da noite para o dia, né? É uma coisa que é um processo. O Espírito Santo respeita, né, o seu... uns são mais rápidos, o seu ritmo, né? Uns são mais rápidos, conseguem entender mais rapidamente, outros demoram mais um pouquinho. Então, ele consegue entender isso e vai trabalhando no seu ser. Mas aí, nós estamos dizendo, é tempo do fim. Então, busque essa cura rapidamente, sim. Busque o Espírito Santo enquanto se pode achar. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. E confesse seus pecados para que você seja curada e você possa possuir a sua alma. Porque o pecado tira a nossa alma de nós e ela passa a ser o quê? Presa nas mãos do inimigo. Mas o Senhor está te devolvendo a tua alma, te dando libertação, amém? Também 1 Pedro 1,9 fala sobre o objetivo, né, da salvação, que é dessa cura, perdão, da cura divina, da cura interior, que é a salvação da alma, né? A salvação da alma quer dizer cura da alma,
né? Alcançando lá em 1 Pedro 1,9, diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, né? O fim, o objetivo da minha e da tua fé é a salvação da nossa alma. 1 Pedro também, no capítulo 1 também, mas no versículo 22 ao 23, né, fala sobre a purificação da alma, purificação da mente, da vontade. A alma é a nossa mente, nossa vontade e nossas emoções, né? Aí vem purificando a vossa alma na obediência à verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, por amor fraternal, não fingido, sincero, né? Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, novas criaturas, né? Não da semente corruptível, quer dizer, do relacionamento entre homem e mulher, mas da incorruptível, que é a semente, né, da palavra de Deus no nosso coração. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus vai mudar a mim e a você todos os dias e nós vamos conseguir ver mudança dia a dia. Amém? Então aí essa mudança é pela cura. Cada vez que você permite que o Espírito Santo te cure de algo, você vai mudar e se transformar. O Espírito é vivificado para que a partir daí comece a santificação da alma. Sabe, no momento em que aceitamos Jesus, porque naquela hora que nós aceitamos Jesus, nós éramos o que? Mortos espirituais. Aí há uma renovação espiritual. Nosso espírito alcança novamente a vida. Passamos a viver com Deus e para Deus. E aí todas as portas se abrem, né? Todas as bênçãos que estavam retidas chegam, né? Tanto espirituais como emocionais, com as curas, como a união familiar. Tudo isso renova em nossa vida. Glória a Deus. Filipenses 1,6 diz assim, aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? E aí o passarinho está, né? O canarinho aqui está louvando o nome do Senhor. É o piu-piu esse é o piu-piu, é o amarelinho. Então o piu-piu está louvando a Deus, né? Os pássaros louvam ao Senhor. Então nós estamos aqui com essa palavra maravilhosa. Ele vai aperfeiçoar em nós as maravilhas de Deus, ele vai nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Mas para isso não podemos desistir, porque às vezes, não, geralmente chegam as lutas. E essas lutas são uma prova. Você está estudando para você conseguir ser igual a Cristo. Aí chega uma prova. Não é assim na escola? Você está estudando aquela matéria, aí chega o dia da prova. Vai ali, na prova você vai ver, vai conseguir ver se você aprendeu mesmo a matéria até aquele ponto ou não. E a prova é para isso, para você mesmo ver, porque Deus sabe o tamanho da tua fé e até onde ela vai. Por isso, você precisa saber até onde você já está conseguindo ir, para que você consiga galgar mais ainda, para que você consiga aprender mais ainda de Deus, para que você consiga se santificar mais ainda. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E qual é essa obra? É a santificação da alma, é a cura da alma, né? Glória a Deus, é o operar diário da cruz de Cristo em nossas vidas. Olha só, a cruz de Cristo todos os dias está operando na minha e na tua vida, né? Aleluias, a cruz, né? É quando a vontade de Deus entra em choque com a minha vontade, né? É a carne contra o espírito. Esse é o momento da batalha espiritual. Temos também o estudo sobre batalha espiritual, amém? E a batalha espiritual é algo que todo crente passa. Todo ser humano passa, só que tem um porém. Quem não tem Jesus, como no meu passado, eu não entendia que eu estava numa batalha espiritual. Eu não entendia que eu estava
né? Com a mente desnorteada, porque estava ali uma grande luta, né? O Senhor me querendo para ele e o inimigo querendo a minha mente para ele. E aí aquela luta. E o Senhor foi paciente e misericordioso, porque eu o aceitei quando um mês depois que eu me casei, com 29 para 30 anos, né? E ali, quando eu me casei, quando eu aceitei Jesus, depois desse tempo todo, aí que eu fui entender que muitas das coisas que eu passava era uma batalha espiritual. Agora eu sei, e agora eu sei lutar nessa batalha. E eu sei que para lutar nessa batalha, eu preciso estar revestida com a armadura de Deus, como está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Né? No demais, irmãos meus, revestivos do poder de Deus, né? Estai firmes, né? Tem que estar firme depois da batalha, continuar firme, continuar resistindo, tem que estar com o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão, né, da justiça, e assim, vamos embora, né? E toda a armadura, calçado o evangelho, né? Os pés no evangelho, tem que estar calçada no evangelho. Então, você precisa disso para conseguir que nunca mais firam o teu coração. Você precisa de cura do que passou e tem que se revestir para que não venha se ferir de novo. Amém? Tá entendendo? Né? Porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la. E para isso você vai passar pelas provas, né? E aí, né, quando o Espírito vence, é a vontade de Deus que venceu nessa prova. E aí você tem que dar glória a Deus porque você conseguiu. Não pequei, não falei o que era que eu iria falar, não toquei no álcool, se você tem problema com bebida, larguei definitivamente o cigarro, consegui não mais pegar, não uso mais drogas, consegui não usar, e assim foi, e assim vai. Seja qual for o teu pecado, né? Parei de brigar, não brigo mais, não me irrito, consigo ter paciência, isso é uma vitória. Amém? E o Senhor vai te ajudar. E Mateus 11, 28 e o 29 nos diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E aí, como que você vai aprender? Lendo a palavra de Deus, lendo os evangelhos, prestando atenção nas atitudes e palavras de Jesus e até nos pensamentos, porque ele, né, ali está sempre mostrando que ele sabia o que os outros estavam falando, que ele sabia o que os outros estavam pensando. Em todas as passagens, em todos os textos mostra isso. E aí você pode chegar à conclusão, segundo o agir de Jesus, o que ele faria no teu lugar. Amém? É só você fazer isso. Senhor, esse fardo está muito pesado. Me ajuda, Senhor, e passa para a mão dele. Eu vou te dar um exemplo. Lá do Velho Testamento, Davi, um jovenzinho de 14 anos, miudinho, pequeno, chega lá, perto do exército, né, de Israel. O rei era o rei Saul. E ali ele chega lá e vê que tem um gigante afrontando os soldados de Israel, e os soldados tudo temendo de medo, incluindo os seus irmãos, porque ele tinha ido lá a mando do seu pai, né, para ver como estavam os irmãos dele nessa guerra que eles estavam tendo contra os filisteus. E ali o gigante Golias, né, um filisteu gigante, chegou ali e começou a afrontar, dizendo que aquele que lutasse com ele, né, e vencesse a ele, aí os filisteus iriam se render e iriam embora. Mas também, se não conseguisse vencer, eles iriam dominar Israel. Aí o
Davi fez: o quê? Vocês estão com medo? Eu vou. E aí pegaram, o rei Saul tentou botar a armadura nele. Ele falou: essa armadura não dá, é pesada demais, eu não vou conseguir. Não, deixa que eu vou. Aí falou para o gigante: ó, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti. É em nome do Senhor dos Exércitos. Então eu te falo agora, fala para essa depressão, fala para esse sentimento que te sente menosprezado, de rejeição, de se achar um nada. Fala para ele agora: tu vens a mim com isso, tudo que te afronta, com depressão, com tristeza, com desejo de morte, com sentimento de rejeição. Você vem contra mim com tudo isso, com sentimento de derrota, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, ao qual você está afrontando. Foi isso que Davi falou para os gigantes. Os gigantes da nossa vida estão muitas das vezes, 99%, estão na nossa própria carne. Amém? Então fala para a tua carne: tu vem contra mim. Com esse desejo disso, com desejo de cigarro, com desejo de bebida, com desejo de me prostituir, com desejo de suicídio, com desejo de não sei o quê. E vai embora. Tudo que é ruim. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque você, cara, está afrontando o meu Senhor. E o meu Senhor não quer isso para mim. Diga: eu sou o que ele acha de mim, o que ele sabe que eu sou. Eu não sou o que você pensa de mim. Fala para Satanás, fala para os demônios, fala com autoridade no nome de Jesus. Fala como Davi: passa esse fardo para Jesus, entrega nas mãos de Jesus. E como ele diz aqui, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é viver debaixo da lei de Deus, debaixo da vontade de Deus. É leve e suave. Porque ele vai te justificar todo o tempo. Ele vai te proteger todo o tempo. Até quando parecer que não tem mais saída, ele vai abrir uma porta onde não tem paredes, como diz um louvor aí. Ele vai fazer de tudo por você. E aí daquele que tocar em você, porque você é menina dos olhos de Deus. Então se sinta importante, se sinta amado. Você não é detestado. Quem poderá te detestar se Deus te ama? Deus te ama, Deus te perdoou, Deus tem misericórdia de você. Você está vendo esse vídeo, se ele não tivesse renovado a misericórdia hoje sobre a tua vida, você não estaria vendo esse vídeo. Amém? Então vinde ao Senhor. Ele, quer tirar todo o cansaço, toda a opressão da sua vida. Aceita o perdão de Deus, aceita a misericórdia de Deus. E aí, para nós terminarmos, aleluias, vem a glorificação do corpo. O que vem a ser a glorificação do corpo é o objeto final, que é a ressurreição ou arrebatamento, que acontecerá no dia do arrebatamento. Pode ser que eu e você venhamos a falecer antes do dia do arrebatamento, embora saibamos pelos sinais que está muito próximo. Amém? Já está sendo cogitado o governo único. O governo único só vai acontecer quando a igreja do Senhor sair daqui. Amém? Porque por enquanto há um que resiste, o Espírito Santo, como está, na palavra de Deus. Há um que resiste, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em mim, em você, em todos os servos de Deus sobre a face da terra. Então ele não tem como entrar no governo mundial enquanto eu e você estivermos aqui. Então vai acontecer que ou a gente morre antes desse dia do arrebatamento da igreja, quando Jesus vai arrebatar a igreja e dar um corpo glorificado, certo? Parecido com o corpo dos anjos. E aí o que vai acontecer? Quem tiver morrido, como está em Tessalonicenses, ou melhor, vamos ver em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, abre aí que a gente, para terminar, vamos terminar com chave de ouro. Você sabendo que o final dessa cura está justamente
dia maravilhoso que está para acontecer. Nós vamos ler do 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 e o 52. Só 2 versículos, mas que já falam tudo. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, vai ser algo assim surreal mesmo, né? Algo sobrenatural. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Amém? Vão ressuscitar aqueles que tiverem morrido em Cristo, mas eles vão receber a sua alma, que está lá no paraíso, vai voltar para aquele corpo. Mas quando entrar no corpo, o corpo não será mais aquele corpo com o qual ele morreu. Será um corpo transformado. Um corpo glorificado. Isso subirá e encontrará com Cristo nos ares, né? E diz: incorruptíveis, e nós seremos transformados. Continuando, diz: porque convém que isto que é corruptível, que é destruível, né? Nosso corpo se destrói, morre, machuca, fica doente. Convém que isso aqui, essa carne que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, se revista de imortalidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. A mesma coisa, né? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, não só o trabalho da obra de você evangelizar, falar do amor de Deus, mas esse trabalho de se santificar, de deixar o Espírito Santo trabalhar no seu ser, se abster da velha criatura, se abster e renunciar esse livre-arbítrio, né, que o mundo tanto fala. Eu tenho livre-arbítrio, como se fosse uma grande coisa. Ai, meu Deus, a única coisa de bom é que nos dá direito de aceitar a Cristo. Mas quem aceita o outro lado está perdido, coitado. Então, se você ainda não aceitou a Cristo e viu todo esse estudo, eu te chamo, aceita Jesus. Abra teu entendimento agora, meu filho. Jesus, você precisa dele. Você não sabe de onde vem, para onde vai, nem o que está fazendo aqui. Você precisa de uma direção. E a direção é Jesus. Só ele pode curar a tua alma. Nenhum psicólogo, psiquiatra, terapia, remédio com tarja preta vai mudar a tua alma, vai alegrar verdadeiramente. Eu estou falando de verdadeira alegria, eu estou falando de verdadeira felicidade, que só vem através de Jesus Cristo. Eu não estou falando de ausência de problemas, não. Todo servo de Deus passa por luta, porque Jesus explicou: no mundo tereis aflições, mas aflições que todos têm. Amém? No mundo nós temos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, ele nos dá bom ânimo, porque o nosso Jesus venceu. Ele venceu a morte, ele ressuscitou no terceiro dia. Depois daquele sofrimento todo, ele ressuscitou. Está vivo. Está falando contigo agora através de mim. Ele te ama. Ele tem coisas para fazer através da sua vida e na tua vida. Então ele quer te curar. Aceite a cura de Cristo, aceite o perdão, aceite a misericórdia. Amém? Eu vou parar por aqui hoje, certo? E o nosso terceira parte,
nós vamos começar a ver sobre os resultados da queda, certo? Nós precisamos entender o porquê, né? Que todos nós passamos por essas situações e ficamos com essas marcas no nosso coração. Mas eu creio que até aqui o Senhor está falando contigo. E eu creio em nome de Jesus que você já está começando a caminhar. Se você viu o primeiro e está vendo o segundo, glória a Deus. Se você está vendo o segundo pela primeira vez, antes do, né? Antes do primeiro, agora dá uma olhada no primeiro, para que você possa entender melhor tudo que eu estou falando. Amém? E assim, quando eu tiver condição, estarei filmando a terceira parte, né? Mas se você quiser, depois que você vê, né? Você vê de novo, anota todos os versículos que eu li, que eu falei, que eu comentei, e que você puder anotar num caderninho aí para você, ó, tá sempre meditando, é bom. E eu te peço, agora que você, né, assistiu esse vídeo, você se edificou, ajude a outras pessoas a se edificarem também, tá? Compartilha com quantos você puder. Nosso canal, ele não é monetizado, amém? Não é monetizado, não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados em semear a palavra de Deus, em ajudar as pessoas a se levantarem como homens e mulheres de Deus, né? E ajudar a edificar a fé de todos que assistirem nossos vídeos. Temos muitas pregações, temos também curiosidades, estudos como esse, e também temos uma parte infantil, né, com coreografias, peças que nós temos feito com as crianças em nossa igreja, e assim vai. Para criança, desenhos, né, também bíblicos, tudo assim para a edificação das crianças. E nesse tempo que as crianças não estão podendo estar indo para a escola nem nada, você pode, né, deixar seus filhos, é mais edificante vendo um desenho bíblico, vendo coreografias, peças infantis, né, da palavra de Deus, do que ficar vendo determinadas coisas que vão levá-los, né, a ter outros entendimentos da vida e de repente, né, se enveredarem por outros caminhos. Amém? Eu vou estar orando por você, por sua família neste momento, crendo que o Senhor já está tratando no seu coração. Amado Deus e eterno Pai, te agradeço por tudo que o Senhor nos deu condição de fazer até agora, pelo primeiro e segundo, Pai querido, estudo sobre cura interior, primeiro vídeo, segundo vídeo, agora, meu Senhor, que esse vídeo esteja edificando a vida de todos aqueles que estão podendo parar e assistir esse estudo. Senhor, coloca, Senhor, em nome de Jesus, no coração de todos, que o Senhor os ama, que o Senhor tem grandes coisas para realizar na vida de todos. Enfim, que em nome de Jesus, o que eu não pude fazer, o seu Espírito Santo venha fazer em cada coração, venha libertar, venha salvar, venha curar, venha transformar, venha jogar por terra toda opressão, todo espírito depressivo, todo espírito de negatividade, vai jogando por terra, Senhor, toda palavra de maldição que foi jogada sobre essas vidas, eu repreendo no nome de Jesus. Espíritos familiares, eu te repreendo, sai da vida dessas pessoas, espíritos de vício, espíritos de depravação, espíritos violentos, vai batendo em retirada, vai saindo da vida de cada um, vai saindo do lar, da família, vai entrando, Senhor, com a tua providência, vai dando cura, vai dando libertação, transformação e santificação em nome de Jesus, e que tua paz, que excede todo entendimento, esteja constantemente com cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O nosso canal é o canal A Glória de Deus. Esse canal é da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah, situada em Sepitiba, Rio de Janeiro. Meu nome é pastora Regina Sampaio, esposa do pastor Irapuã Sampaio, presidente da Igreja Shekinah. E eu convido você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar. Amém? O intuito não tem nada de monetização, nada disso.
Nosso intuito é espalhar o Evangelho, cura interior, estudo sobre santificação, sobre batalha espiritual, através da palavra de Deus. Essa é a nossa pretensão, é levar a vocês, a todos que assistirem os vídeos, sabe, a confiança na palavra de Deus, de que Deus é fiel e que Ele te capacita a toda boa obra, em nome de Jesus. Fique com Deus, querendo também pedir oração, pode perdão, eu que vou orar. Você pode mandar um e-mail para mim, o e-mail do nosso canal, que é pastorareginasampaio@gmail, pastorareginasampaio@gmail. Manda seus pedidos de oração e nós estaremos orando, intercedendo pela tua vida. Amém? Em nome de Jesus, fica com Deus e a paz de Cristo. Amém.